Bom dia, pessoal. Eu gostaria de gravar este vídeo ao vivo, mas a melhor hora para se gravar um vídeo é de madrugada, é depois da meia-noite, quando não se tem mais nenhum barulho. Em primeiro lugar, eu desejo agradecer a todos os meus amigos queridos do Face que estiveram intercedendo por mim ontem e dizer que eu alcancei algumas bênçãos do Senhor por causa da intercessão daqueles que se lembraram do meu pedido. E por isso eu sou muito feliz, porque eu sei que eu tenho no meu Face pessoas tementes a Deus, pessoas que acreditam no milagre, que acreditam que Deus é o mesmo Deus de ontem, que Ele faz os mesmos milagres que Ele fez e que estão narrados na sua palavra. E acredito piamente que Ele pode fazer todos esses milagres na minha vida e na vida de qualquer pessoa que crer, que acreditar de todo o coração nas suas promessas, no seu evangelho, na redenção, na morte e na justificação de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele atende até a oração do ímpio, quando ele clama, quando ele se arrepende e clama. Quanto mais a oração de um justo. E com certeza, muitos justos estiveram orando por mim. Porque eu digo assim, porque nós, às vezes, julgamos as pessoas sem perceber e o nosso senso de justiça não é o senso de justiça de Deus. Deus não olha para nós como nós olhamos para as pessoas ou para nós mesmos. Nós não podemos conceber a soberania, a infinitude, a bondade, a grandeza, a santidade desse Deus a quem nós servimos, desse Deus verdadeiro, desse Deus dos evangelhos, desse Deus que a palavra, que é a Bíblia, nos relata, nos conta, nos escreve, e do seu Filho Jesus Cristo, e do Espírito Santo, e de toda a sua bondade, e de toda a sua justiça, e de todo o seu amor. Sabemos bem que hoje são raras as igrejas, são raras as pessoas que são verdadeiramente cristãs. E quando eu falo em pessoas cristãs, eu não estou me referindo à religiosidade. Eu estou me referindo a pessoas que têm atitudes, que têm a essência de Jesus Cristo, que têm a presença de Jesus Cristo em suas vidas, que têm a atuação do Espírito Santo em suas vidas. Pessoas que quando nós olhamos, nós podemos olhar dentro dos seus olhos e perceber a luz nas suas vidas, na sua face, na sua alma, no seu falar, nas suas atitudes. E por eu acreditar assim, é que eu sempre estou contando com as orações daqueles que acreditam em Deus. E é por isso que eu também oro pelas pessoas sempre. Sempre que as pessoas pedem, eu estou orando, porque eu sei que se nós tivermos fé, Deus atende às nossas orações. Ele só não vai atender às nossas orações se elas não estiverem dentro dos seus propósitos para as nossas vidas, se essas orações, esses pedidos que nós fazemos a Deus vierem a nos prejudicar num futuro que nós não podemos ver, mas que Deus conhece. Mas eu sei também que é melhor esperar em Deus do que confiar no homem. E porque Deus,
Mesmo antes de nós pedirmos, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir. Mas mesmo assim, não existe lugar melhor, não existe atitude melhor do que você estar na presença do Deus invisível, do Deus eterno, do divino, em secreto, e levar a Ele todas as suas dores, todas as suas lágrimas, todas as suas aflições, mas levar também os seus agradecimentos, as suas alegrias, para que você possa, e eu possa, para que nós possamos nos livrar de todas as murmurações, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E com isso Ele nos cele com o sangue precioso que Ele derramou na cruz, um valor incorruptível pela vida eterna que Ele nos deu e todas as promessas que conquistou na cruz do Calvário para nós. E então eu sei que Ele é maior do que tudo e do que todos, e é nesse Deus que eu acredito, e é esse Deus, é a esse Deus que eu glorifico, e é esse Deus que eu sirvo, e é desse Deus que eu falo. Muitas pessoas têm me julgado ultimamente como fanática, mas aqueles que me acompanham, eu acredito que não tem nada de fanático em mim. Eu acho até que tem pessoas que ao me ver da forma como eu sou, pensam até que eu não seja cristã, que eu não acredito em Deus, porque não veem aquele padrão que foi prescrito, que foi preconcebido de pessoa crente, de pessoa protestante, de pessoa que acredita em Deus, de pessoa religiosa. Uma pessoa que talvez não use maquiagem, talvez tenha um cabelo comprido, ou use só saias compridas. E essas coisas, elas não definem você como cristão. O que te define como cristão é a essência de Deus na tua vida. O que nos define como cristão é o amor que nós sentimos por Deus e o amor que nós sentimos pelo nosso próximo. O que nos define como cristãos são as nossas atitudes, é a nossa fé e as nossas obras mediante a fé. Existem pessoas que pensam que realizando boas obras serão salvas, ou tendo fé, somente fé, orando e ficando de braços cruzados, conseguirão aquilo que têm por objetivos, que querem alcançar. Mas a fé sem obras é morta, e quem salva é Jesus Cristo. E não adianta nós queremos fugir desta realidade. Há pessoas que quando nós falamos em Jesus Cristo, tapam os seus ouvidos. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, alguém colocou uma postagem dizendo assim que detesta aquelas pessoas que andam vomitando por aí santidade, mas não são capazes de confessar os seus pecados. Talvez por causa de pessoas como eu, que falam de amor, que falam de Deus, que acreditam que Ele salva, que Ele cura e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aquela que se conserva dentro dos seus princípios, dentro dos seus desígnios, aquela que não se desviou da verdade. Então, quando eu falo em santidade, eu não estou dizendo que eu sou santa no sentido de não ter nenhuma mácula, nenhum defeito, mas que eu sou santa sim, no sentido de ser uma pessoa que separou-se para Deus. Toda aquela pessoa que é chamada para o ministério, ela é separada para Deus, ela é santa. E esse é o significado da palavra santo. Santo é aquele que é separado por Deus para uma missão.
E a nossa santidade, o nosso conceito de santidade em relação à santidade de Deus, eu acredito que é muito, muito pequeno. Não dá para definir, porque falar em santidade de Deus e falar em santidade humana deve ter uma distância tão grande, deve existir um comprimento, uma dimensão tão maior, tão soberana em relação à santidade de Deus e à santidade do homem, porque o homem é tão limitado diante das maravilhas, das grandezas, daquilo que Deus é. E nós devemos aprender que precisamos reconhecer aquilo que Deus é, porque quando nós reconhecemos os atributos de Deus, aquilo, as características, os adjetivos, os atributos de Deus, aquilo que Deus é, então nós recebemos de Deus aquilo que Ele pode nos dar. E o que tem acontecido é que as pessoas têm corrido atrás daquilo que Deus pode fazer, mas não desejam Deus nas suas vidas. Então, muitas vezes não recebem. Então, muitas vezes ficam batendo a cabeça, andando de um lado para o outro, se revoltando contra o próprio Deus, se revoltando contra si mesmo, ou contra a família, ou contra os funcionários, porque não reconhece a soberania de Deus. Porque querem o dono, não querem o dono da bênção, querem apenas a bênção. E nós não podemos ter as verdades de Deus se nós não formos filhos de Deus. E para nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que reconhecê-los, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, o único mediador entre Deus e os homens. Somente assim nós nos tornamos filhos por adoção e recebemos as promessas que o Senhor Deus tem, que Ele conquistou na cruz para nós, todas as promessas de cura, de prosperidade, de libertação, de restauração, de alegria. Mas não se enganem, porque se Jesus Cristo, que foi o Messias, que é o Messias, se Ele, quando esteve aqui na terra, passou por aflições, certamente nós também passaremos por aflições. E, para terminar, uma pessoa só vai revelar se ela realmente é cristã quando ela estiver passando pelo deserto, quando ela estiver passando pelo vale. São os problemas, os gigantes que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. O Senhor Deus, Ele nos chama, Ele nos restaura, nos transforma, nos dá uma nova vida, nós nos tornamos novas criaturas, o velho homem morre, o bode morre, né? E nasce a ovelha. E quando a ovelha nasce, o Senhor nos leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. E Ele nos alimenta com fartura da sua palavra. E quando nós estamos bem alimentados, Ele nos leva no deserto. E ali no deserto, nós vamos ser testados, assim como Jesus Cristo foi provado durante 40 dias. No deserto, nós passamos pelo processo da depuração, assim como o ouro, assim como as joias preciosas. Nós passamos pelo fogo, nós passamos pelas adversidades. E as nossas reações, elas vão definir, as nossas atitudes vão definir se nós estamos prontos para passar o Mar Vermelho
se nós estamos prontos para receber a terra prometida, a promessa que Deus tem para cada um de nós. Então, que possamos meditar nessas palavras, que eu possa meditar nessas palavras, porque quando nós recebemos uma palavra do Senhor, ela vem primeiro para o nosso coração, ela edifica o nosso coração, para que depois nós possamos edificar os corações das outras pessoas. Ninguém pode dar a outra pessoa aquilo que não tem. Então, eu recebo primeiro do Senhor Deus a edificação através da sua palavra, da ministração do Espírito Santo na minha vida. Só assim eu posso também estar ministrando e edificando outras pessoas. E a minha oração neste dia é que todos sejam abençoados por Deus, que todos alcancem aquilo que estão buscando, mas que se coloquem na presença de Deus e façam as suas orações mediante a palavra de Deus. Até as nossas orações devem ser orientadas pela palavra de Deus. Nós precisamos saber se aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a palavra de Deus. Não transgride nenhuma lei, nenhuma regra, nenhum princípio da palavra de Deus. E não estou falando de usos e costumes, de cultura. Eu estou falando de essência, estou falando de valores, de ética, de justiça, de coisas transcendentes, abstratas, de amor. Então, nós precisamos saber como pedir, nós precisamos saber como orar. E se nós não sabemos, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ensine, que interceda por nós. Então, a minha oração é que vocês, todos, sejam muito abençoados e recebam do Senhor a bênção que vocês estão buscando. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio que se alguém precisa de cura e está debaixo da vontade do Senhor Jesus e o coloca acima de tudo, ele recebe a cura, se ele tiver fé. Eu creio que se alguém precisa de um emprego, ele recebe o emprego, em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. É o nome de Jesus que opera as maravilhas. É pelo nome de Jesus que nós conseguimos fazer as obras e o Espírito se manifesta em nossas vidas. Então, que todos nós que estamos ouvindo este vídeo, ouvindo esta oração, possamos dizer assim seja, amém e amém, porque para cada promessa o Senhor tem um sim, porque Ele não volta atrás a sua palavra, as suas promessas se cumprem. Que o Senhor Deus possa abençoar a todos nesta quinta-feira e que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós, que a comunhão dos irmãos seja conosco e que a graça salvadora do Espírito Santo também. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de gravar este vídeo ao vivo, mas a melhor hora para se gravar um vídeo é de madrugada, é depois da meia-noite, quando não se tem mais nenhum barulho. Em primeiro lugar, eu desejo agradecer a todos os meus amigos queridos do Face que estiveram intercedendo por mim ontem e dizer que eu alcancei algumas bênçãos do Senhor por causa da intercessão daqueles que se lembraram do meu pedido.
E por isso eu sou muito feliz, porque eu sei que eu tenho no meu Face pessoas tementes a Deus, pessoas que acreditam no milagre, que acreditam que Deus é o mesmo Deus de ontem, que Ele faz os mesmos milagres que Ele fez e que estão narrados na Sua palavra. E acredito piamente que Ele pode fazer todos esses milagres na minha vida e na vida de qualquer pessoa que crer, que acreditar de todo o coração nas suas promessas, no seu evangelho, na redenção, na morte e na justificação de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele atende até a oração do ímpio, quando ele clama, quando ele se arrepende e clama. Quanto mais a oração de um justo. E com certeza, muitos justos estiveram orando por mim. Porque eu digo assim, porque nós, às vezes, julgamos as pessoas sem perceber e o nosso senso de justiça não é o senso de justiça de Deus. Deus não olha para nós como nós olhamos para as pessoas ou para nós mesmos. Nós não podemos conceber a soberania, a infinitude, a bondade, a grandeza